O projeto de Deus é que você rompa os teus limites. Então, se você começa pequeno, você tem que sonhar grande. A Bíblia diz: não ignorei os pequenos começos, porque os pequenos começos são fundamentais para os grandes empreendimentos, os grandes pleitos, as grandes realizações. Nós não podemos perder algo que todos nós nascemos com uma expectativa. E esse mundo que nós vivemos tenta matar a expectativa que a gente nasce. Quando você era criança, adolescente, você queria crescer, queria ficar maior. Então lá com os seus 10, 11 anos de idade, você não era muito alto, mas você sabia que você ia crescer, e você desejava crescer, você desejava ser um adulto. Então você se tornou um adulto. E quando você se torna um adulto, você deixa de querer crescer, porque você acha que já chegou numa estatura. Só que, assim como existe um limite da maturidade de crescimento natural, nós precisamos agora ter expectativa em outras áreas da vida. Como ser humano precisamos amadurecer. Como homem de Deus precisamos amadurecer. Como empreendedor precisamos amadurecer. Mas de todas as formas, a expectativa tem que estar sempre presente. Você nunca pode parar de ter expectativas, de romper. Grave essa palavra, romper. Romper. Essa palavra, eu creio, ela foi originária no céu. Porque a palavra está repleta de eventos de rompimento. Rompimento é abrir caminho. Rompimento é ultrapassar as barreiras. É quebrar os limites. É poder chegar aonde não se chegou ainda. Você acredita que é possível chegar aonde não se chegou ainda? Deus tem isso preparado para os seus. Porque nós vivemos num mundo que tem grandes expectativas no seu sistema do mundo, nas pessoas que estão no mundo. Mas no reino de Deus também há essa expectativa. A Bíblia fala desde o Gênesis que as sementes, elas precisam ser guardadas e o fruto tem que ser desfrutado, porque o rompimento não está no fruto, está nas sementes que estão dentro do fruto. Nós somos sementes de Deus aqui neste mundo. E você foi plantado aqui para romper, para dar os seus frutos. E quando enfim você der os seus frutos, esses frutos têm que ser retirados da semente, para que seja plantado novamente. Deus nos criou para estarmos sempre plantando, desfrutarmos da vida, mas não nos esquecermos de plantar, não nos esquecermos de romper. Eu quero mostrar para vocês uma palavra, que é Miqueias capítulo 2, verso 13. Se você pode, abre a Bíblia comigo, Miqueias capítulo 2, verso 13. O nosso Deus quer que você vá em aumento, Ele quer que você avance, Ele quer que você prospere, Ele quer que você cresça em todas as áreas. Miqueias 2,13, subirá diante deles o que abrirá o caminho. Eles romperão e entrarão pela porta e sairão por ela, e o rei irá adiante deles, e o Senhor à testa deles. Subirá diante deles o rompedor, o que abre caminhos. Deus não está mandando você confiar em si mesmo. Deus está mandando você confiar naquele que está à sua frente. Aquele que está conosco é o rompedor por excelência. Jesus é o rompedor por excelência. Você tem que crer que Ele abre caminhos para você passar. Mas não apenas caminhos. Ele também abre outras coisas na tua vida. Ele abre portas.
ele abre bons pensamentos, ele abre inspiração, ele abre criatividade, ele abre tudo aquilo que o homem em si é limitado. Ele é rompedor. E se nós temos ele na nossa vida, nós temos que acompanhá-lo, porque ele vai rompendo em nossa frente. E o rompimento, ele se dá de dentro para fora. Em João capítulo 7, verso 37, quando Jesus estava lá na grande festa, ele levantou a sua voz, mesmo respirando ameaças dos religiosos, e ele declarou: quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva fluirão do seu interior. O rompimento se dá de dentro para fora. Então tudo aquilo que eu quero que aconteça na minha vida, que flua na minha vida, tem que acontecer aqui dentro, no meu espírito primeiro. Se o seu espírito não estiver tendo intimidade com Jesus, se a sua vida não estiver sendo regida por leis espirituais, não há como romper de dentro para fora. Algumas pessoas pensam que apenas absorvendo o conhecimento de fora para dentro, elas irão alcançar o ápice, o lugar mais alto, o lugar épico. Não, querido. O rompimento se dá de dentro para fora. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva fluirão do seu ventre espiritual. Você tem um ventre espiritual. Uma mulher, quando está grávida, ela precisa alimentar o seu bebê. E se a mulher não se alimenta direito durante a gravidez, o seu bebê não desenvolve como deveria. A mulher, ela pode comer tudo o que ela quiser, mas ela precisa comer alimentos que a sustentem, alimentos que a sustenham, não só a si, mas ao seu bebê, com vitaminas, para que aquele bebê desenvolva, cresça forte e possa ser uma criança saudável. Entenda isso, querido. Se você não alimentar a sua vida espiritual, se você não se alimentar de Deus, da presença de Deus, das coisas de Deus, você não vai conseguir engravidar aquilo que é um projeto de Deus, aquilo que é um plano de Deus, aquilo que Deus tem desenhado para a tua vida. Por isso, alimente-se espiritualmente. Billy Graham, no fim da vida, quando ele foi questionado sobre o que ele faria diferente, se ele tivesse uma outra oportunidade de voltar no tempo e servir a Deus mais uma vez, o que ele faria de diferente? E ele respondeu: eu faria duas coisas. Primeiro, eu leria mais a Bíblia. E segundo, eu falaria menos. Um homem que teve décadas de ministério, que viajou por muitas nações, que foi aquele homem que esteve com presidentes, esteve no Salão Oval, nos Estados Unidos, na Casa Branca, o homem que aconselhou reis, ele disse: eu faria duas coisas diferentes. Eu leria mais a Bíblia e eu falaria menos. O que ele estava dizendo, em outras palavras, é: eu me alimentaria mais de Deus para poder servir as pessoas. Você quer ter uma vida de sucesso aqui nessa terra? Procure se alimentar de Deus. Procure se nutrir do Espírito. Se nutrir das coisas de Deus, para que o seu crescimento seja evidente a todos. Todo rompimento implica violência. É abrir com força, é tomar por assalto. Não espere romper sem ousadia. Não espere romper fazendo coisas comuns, com projetos comuns, com uma fé comum. Se nós queremos o extraordinário de Deus, nós precisamos andar por fé e fazer coisas por fé. Você já reparou que o crente, quanto mais antigo ele fica na igreja, com menos fé ele fica? Com menos ousadia, com menos intrepidez? Eu reparei isso.
E não é por prudência, é porque ele deixa um andar por fé. Nós não podemos parar de andar por fé. Eu não estou falando de se arriscar loucamente. Eu estou falando de romper, de ter fé, de coisas maiores, de acreditar em coisas maiores. Oral Roberts declarou que um dos piores problemas que o cristão pode enfrentar é se ele se encontrar sem necessidade. Porque um homem que não tem necessidade, ele vai usar a fé para quê? Se você perde o seu estado de dependência de Deus, para que intervenção sobrenatural? Para que um romper na tua vida? É por isso que eu creio no que está escrito no Salmos 42. Assim como a coça anseia pelas correntes das águas, assim a minha alma, Senhor, anseia por Ti. Se Deus vê a nossa fome, o nosso desejo por mais dEle, por mais da presença dEle, nós estamos então no centro da sua vontade. Em Gênesis capítulo 38, me acompanha no verso 27 ao verso 30. Gênesis capítulo 38, do verso 27 ao 30. Eu acho maravilhosa essa passagem, porque fala de alguém que rompeu. A Bíblia deixa clara que o reino de Deus é tomado por violência, por esforço. Queridos, não espere coisas grandes de Deus se você não está disposto a fazer grandes renúncias. Abrir mão do teu tempo, se relacionar com Deus, é um preço a ser pago. Existe depois o desfrutar, mas você nunca irá se isentar da sua renúncia e da sua responsabilidade com Deus. Gênesis 38, verso 27, nos conta uma história. Diz assim: e aconteceu ao tempo de dar à luz, que havia gêmeos em seu ventre. E sucedeu que, dando ela a luz, que um pôs fora a mão, e a parteira tomou-a, e atou em sua mão um fio encarnado, dizendo: este saiu primeiro. Mas aconteceu que, tornando ele a recolher a sua mão, eis que saiu o seu irmão, e ela disse: como tu tens rompido sobre ti e a rotura, e chamaram o seu nome Pérez. E depois saiu o seu irmão, em cuja mão estava o fio encarnado, e chamaram o seu nome Zerá. A Bíblia fala de dois irmãos no ventre, Pérez e Zerá. Diz que Zerá colocou a mão para fora primeiro do ventre, mas colocou a mão de volta. Enquanto o seu irmão Pérez saiu. O seu irmão Pérez saiu. Sabe o que isso significa? Que há pessoas que trabalham muito, mas não rompem. Para você romper, você tem que romper primeiro no entendimento. Toda libertação e o desencadear de bênçãos de Deus se dão primeiro no entendimento. Quando o bebê está para nascer, de parto normal, primeiro sai a cabeça. A cabeça fala de mente. A Bíblia diz naquele texto de Miqueias que nós lemos, capítulo 2, verso 13, que o Senhor está à testa deles, mente. Se você não romper na mente, se você não romper na mente, no seu entendimento religioso, natural, fraco, limitado, você não pode entrar naquilo que Deus tem preparado para a sua vida. É por isso que há coisas que nos escandalizam, mas que nós precisamos entender que o nosso Deus, Ele é soberano, que o nosso Deus, Ele é ilimitado, e Ele faz o que ninguém pode fazer. Se eu falar para você em milagres, há pessoas aqui que dizem: eu acredito em milagres, mas será que de fato acreditam? Oram por milagres, declaram cura sobre a sua casa, declaram cura sobre a sua vida. Para muitos não existe dons, não existe línguas, não existe interpretação de sonhos, não existe cura, não existe poder no Evangelho. Para outros existe tudo isso,
Em que você vai crer? Como a sua mente vai se comportar diante do sistema que está aí fora? Porque aí fora existe um sistema, não se engane. E o sistema que está aí fora pende à incredulidade, ao ateísmo, a filosofias vãs. E eu entendo, querido, que se nós quisermos viver o novo de Deus, nós precisamos crer que os mesmos milagres que Jesus operou há 2000 anos atrás são possíveis ainda hoje. Eu acredito que Jesus faz os mesmos milagres e ainda maiores. Eu acredito que Deus pode fazer coisas ainda maiores do que nós já testemunhamos. Eu acredito no sobrenatural de Deus, e eu acredito que Deus se revela e fala e faz do jeito que Ele quiser. Eu estava vendo aqui os testemunhos, e eu achei maravilhosos os testemunhos do acampamento, mas ao mesmo tempo que eles estavam dando o testemunho aqui, o Espírito Santo falou comigo, e o Espírito Santo disse assim para mim: sabe por que eles estão dando o testemunho? E porque tiveram experiências que muitas vezes no culto eles não têm? Daí eu perguntei para o Senhor: por que, Senhor? E o Senhor me disse assim: porque eles pararam por um tempo para buscar a minha presença. Quando o homem para buscar a minha presença, eu me revelo a ele. Se você não está vendo o sobrenatural, é porque você não está parando por um momento para estar na presença dele e adorá-lo. Porque se você entrar no seu quarto e começar a adorá-lo, certamente Jesus virá até você. Certamente você ouvirá o Espírito, certamente você vai ter visões, certamente Deus se revelará para você, porque o Deus que nós servimos e o Evangelho que nós cremos é um Evangelho poderoso, é o Evangelho do poder de Deus, é o Evangelho do rompimento, é o Evangelho dos milagres. Eu creio, quando alguém rompe, os que estão ao redor, eles são levados juntos. O que Deus está falando aqui para você é: quando alguém romper, esteja colado com ele. Quando alguém romper, rompa junto. Há oportunidades que só estão com o rompedor. Há uma unção específica sobre aquele que está rompendo. E quando essa unção está sobre nós, essa unção nos leva a romper e abrir caminho para quem está atrás de nós. Você está vislumbrando a necessidade de você romper, porque se você romper, tua família vai romper. Se você romper, tua esposa vai romper. Se você romper, teus funcionários vão romper. Se você romper, a tua igreja vai romper. É por isso que nós precisamos romper. Não podemos ter uma vida na igreja de braço cruzado, um evangelho morno. Não podemos viver estagnados. Nós precisamos buscar leis espirituais que vão movimentar a nossa vida em todas as áreas. Existem demônios que tentam bloquear caminhos. E a Bíblia nos fala que quando Jesus chegou em Gadara, quem foi encontrar com ele foi o gadareno. Porque Jesus carregava com ele a unção do rompedor. Aonde Jesus entrava, as multidões o seguiam. Os religiosos diziam: ninguém prega como ele. Ele prega com autoridade. Ele prega diferente dos fariseus. Porque Jesus estava possuído, totalmente empoderado de uma unção de rompimento. E quando ele chegou nos territórios de Gadara, o gadareno veio ao encontro dele, porque os demônios, aquela legião, sabia que um rompedor estava naquela região. Querido, quando a unção de Deus está sobre a tua vida, a unção de Deus, ela desfaz as obras das trevas. A unção de Deus abre caminho. E se tiver demônios trancando a tua porta, se tiver demônios trancando tuas bênçãos, se tiver demônios agindo contra a tua família, a unção do rompedor põe demônio para correr.
É por isso que a batalha, ela se dá nas portas. É nas portas que existe o maior embate espiritual. Por isso que a Bíblia fala tanto de janelas e de portas. Porque são nesses lugares que existe uma unidade das trevas para impedir com que você passe. Você lembra quando Daniel estava orando? 21 dias orando por uma resposta. Ele havia tido visões do céu que falavam sobre o futuro. E então ele se colocou no rio Quebar a orar e a jejuar por 21 dias. Mas a Bíblia diz que o príncipe da Pérsia, que representava uma potestade, um principado, bloqueou o caminho e não deixou o anjo que trazia a resposta, trazer a resposta a Daniel. O arcanjo Miguel teve que descer para abrir caminho. A oração, ela traz rompimento. A oração persistente traz rompimento. É por isso que faz mais de ano que eu persisto na oração das 6 da manhã e das 6 da tarde. Porque eu creio em rompimento através da oração. Eu creio que a oração, ela abre caminhos. Queridos, há lives que eu encerro. E quando eu encerro, eu sinto literalmente os olhos dos demônios me olhando. Há lives que eu encerro e Deus me abre o mundo espiritual e eu vejo o que está acontecendo no mundo espiritual. É por isso que eu acredito que a igreja vencedora não é a igreja que junta mais pessoas, não é a igreja mais bonita, não é a igreja com som melhor, não é a igreja mais luxuosa, mas a igreja que aprendeu a orar. E o evangelho que nós vivemos hoje é um evangelho de muito conhecimento, de pouca prática. Podemos dizer que é um evangelho açucarado. E não é esse evangelho que nós devemos querer para a nossa vida. O evangelho que nós devemos desejar é o evangelho do sobrenatural. É o evangelho que você tem que buscar. Porque o sobrenatural é o sinal de que Deus está presente, de que Deus está operando. Querido, eu podia muito bem trazer aqui para você um belo sermão, mas se você não sentisse a unção de Deus, se você não sentisse o toque de Deus, não iria funcionar nada. Porque o que transforma é a unção, o que transforma é a presença, o que transforma é o sobrenatural. E quando você entra no sobrenatural de Deus, Deus toca na tua vida, Deus age na tua vida, o poder de Deus é liberado sobre você. Em Mateus capítulo 11, verso 12, presta atenção nessa passagem que diz assim: e desde os dias de João o Batista até agora, o reino dos céus é tomado à força, e os violentos o tomam de assalto. Os violentos o tomam de assalto. O que é um assalto? Um assalto é tirar com força. É alguém está segurando algo e alguém diz: dá para cá, isso é meu. É um assalto. Eu tomo, eu pego, eu capturo. Se você tem a unção do rompedor, você, quando entra em oração, você entra não como um gatinho, mas você entra como um leão, com a unção do leão da tribo de Judá, dizendo: Satanás, solta minhas finanças, solta essa porta, destrava agora em nome de Jesus. Querido, quando você tem essa mentalidade do rompedor, você se apropria pela fé daquilo que Deus já deixou para você. Efésios capítulo 1, verso 3. As nossas bênçãos estão nas regiões espirituais e precisam ser apropriadas, já estão liberadas. Há oportunidades que já foram liberados, há milagres que já foram liberados, há palavras que já foram liberadas, mas você não toma posse.
Tem gente que anda recebendo uma palavra após a outra, mas não se apropria daquilo que Deus está entregando. Aquele que está debaixo da unção do rompedor, ele está se apropriando, ele está tomando por assalto. Satanás não quer que ele pegue, mas ele está tomando, porque ele diz: isso é meu, não é teu. Você tem direito. A Bíblia diz em Isaías capítulo 1, verso 19 e 20: se quiserdes e me ouvides, comereis o melhor dessa terra. Se quiserdes, se quiserdes. É por isso que essa posição intercessória, essa posição no mundo espiritual, é que distingue aqueles que estão rompendo e aqueles que estão parados. Se você tem um dom de Deus, se você tem uma unção de Deus, se Deus te separou para um ministério, você tem que usar o que Deus te deu. Porque os rompedores não são os que retrocedem, os rompedores são aqueles que avançam. Lembra de Zerá? Colocou a mão para fora, mas depois colocou a mão para dentro. Eu disse para o meu filho esses dias, eu vi uma determinada situação, e eu disse para ele: meu filho, nesse mundo, ou você se posiciona, ou as pessoas passam por cima de você. Enquanto você não se posicionar, o inferno passa por cima. É por isso que você tem que se levantar em fé. É por isso que você tem que usar as armas que Deus tem te dado. É por isso que você tem que se colocar em uma posição de vencedor, e não daqueles que retrocedem. Não é tempo de retroceder, não é tempo de desistir, não é tempo de largar o arado, não é tempo de desanimar, é o tempo de avançar, meu amado. É o que o Espírito Santo está dizendo para você hoje. E para encerrar essa palavra, algumas unções só estão disponíveis se nós honrarmos aquelas pessoas que Deus Ele tem colocado na nossa vida para serem instrutores e para serem nossos mentores. Quem carrega a unção do rompedor, Elias carregava a unção do rompedor. E quem seguia ele era Eliseu. Eliseu recebeu porção dobrada, porque quem honra recebe porção dupla. Ainda mais, quem anda até o fim com um rompedor, recebe porção dupla. Você pode aprender muito andando com o homem de Deus, mas você pode receber muito mais se você andar até o fim com um homem de Deus, uma mulher de Deus. Elias só transferiu para Eliseu a porção dobrada, porque esteve até o fim com Elias. Amado, você precisa buscar os códigos de Deus para viver o romper que Deus tem para a tua vida. Há muito de Deus preparado para nós, mas precisamos realmente nos conectar com Todo-Poderoso e buscar nos alimentar mais de Deus para rompermos. Quantos creem nessa palavra? Fica de pé junto comigo então.